Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, amém? Capítulo 1, irmãos. Amém, amém, glória a Deus, amém. Oi, 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 amém, amém, glória a Deus. Está um pouco ruim, amém, um momento, amém, irmãos, glória a Deus. Fique bem atento à palavra, tá, amados? Fique bem atento à palavra, que a palavra vai falar comigo e com você, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 1, e vamos ler até o versículo 4, amém? Podemos ler em nome de Jesus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, amém, irmãos? Glória a Deus. Que diz assim, ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Hezron, e Hezron gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Amém, irmãos? Até aqui em nome de Jesus, para a gente ter uma reflexão. Feche seus olhos em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai querido, por mais esse momento, Senhor. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor faz na minha vida, na vida de todos que estão aqui, Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada um que aqui chegou. Obrigado, Pai querido, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Visita o seu lar, sua casa, seu coração. Entra com providência, Senhor, na vida de todos aqueles que necessitam. Pai querido, e cada um que chegou aqui, Senhor, para receber uma resposta de Ti, Pai, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco através dos louvores, das oportunidades da palavra oficial. Senhor, continua falando conosco, Pai. Senhor, repreende todo espírito de distração, Senhor, todo espírito, Pai, de atrapalho, lança por terra todo o mal, Senhor. Pai querido, também oro por mim que falo contigo, enche-me do teu espírito, da tua unção, Pai, do teu entendimento, da tua sabedoria, Senhor, e fala o teu Santo Espírito através da minha boca, e não fale o homem, Senhor, porque você sabe, Pai, que de mim mesmo não tenho nada para falar. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Ó, na minha Bíblia aqui, acima do capítulo, tem um título que diz assim, ó. A genealogia de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Lucas fala a descendência de Cristo, ou seja, as gerações, amém? Lucas, mas vamos falar aqui desse capítulo, que é um capítulo muito interessante, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. No versículo 2 a gente fala a respeito de Abraão, não é isso? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Hezron, e Hezron gerou a Arão. Amém, irmãos? Amados, a gente vai entrar aqui num momento da palavra, que a gente já falou sobre isso muito tempo atrás. A gente entrou aqui a respeito, já falou há muito tempo, que é o início do ensino da palavra, né? Que foi bem antes do que está escrito aqui, né?
Deus criador, provedor, libertador e salvador. Não é isso que está aí? Só que nós precisamos entender uma coisa. Você sabe o significado da palavra genealogia? Quem que sabe aqui? Quem que tem noção aqui? Genealogia. Quem sabe o que é geração? Amém? Vamos entender isso aqui. A gente precisa entender o que é isso. Geração. Descendência. Quem sabe o que é isso aqui? Nós vivemos isso no dia a dia, irmãos. Na nossa vida, a humanidade, ela vive isso. Então nós precisamos entender o que é genealogia, o que é descendência, o que é geração. Nós temos que entender o que é isso, né, irmãos? Por quê? Tudo tem começo, meio e fim. Em toda essa conversa, em todos esses estudos que a gente tem dado aqui, no que você vive, no que você vivencia, no que você projeta, no que você quer fazer, tudo. A única palavra que não tem fim é a de Deus. O único que não tem começo de dia, nem final de dia, nem de anos, é Deus. O Espírito Santo, Jesus Cristo. Então, o resto que tem existência, tudo tem começo. Mas Deus, Ele fala assim, antes que haja ou houvesse, eu sou. Então nós temos que entender isso, irmãos. Antes que haja ou houvesse, eu sou. E nós lemos aqui que Abraão, Abraão é tido como o pai da fé, não é isso? Que é falado na palavra de Deus. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. É as coisas que a gente tem convicção que vai acontecer, não é isso? A gente já falou aqui outras vezes que quando Jesus se dirigiu para o cego se dirigiu para Jesus, ele falou assim, ó: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. O que ele falou? Seja feito segundo a sua fé. Não é verdade? Seja feito segundo a sua fé. Então, por que é necessária a fé, irmãos? A fé é necessário para que a gente venha depositar uma confiança em Deus que aparentemente as pessoas que vivem no mundo na prática do pecado não têm essa crença, essa fé. Então nós temos que entender isso. Vamos entender aqui uma coisa. Para quem foi que Deus fez a promessa? Não é verdade? Calma, Vicente. Então Deus fez a promessa para quem? Para Abraão. Mas Abraão, ele foi o primeiro homem da terra? Quem foi o primeiro homem da terra? Adão. E por que a promessa não permaneceu sobre ele? Ele pecou. Então aconteceu a desobediência. E aí a terra se corrompeu totalmente. Mas aí o que aconteceu? Quando a gente chega em algum lugar, em alguma cidade, ou então a gente vê um nome de destaque, uma atleta bem sucedido no que faz, não é isso? Uma pessoa bem sucedida, vamos falar assim, empresarialmente, né? Financeiramente. Uma pessoa bem sucedida no relacionamento, né? Uma pessoa bem sucedida com as suas amizades. A gente olha isso e a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Tudo a gente tem que aprender a cultivar. O que é cultivar? Eu acho que muitos entendem o que é a palavra cultivar, não sabe? O que é? Tu sabe, Maria, qual é a palavra cultivar? O que é cultivar? Tu não sabe, Maria? Binho, o que é a palavra cultivar, Binho? Plantar. Você tem que aprender a plantar algo, irmãos. Né? Por quê? E tu, Pedro? Tu sabe o que é a palavra semear? Tu entende isso aí? Não, né? Ó, o que Binho falou? Cultivar. Antes de acontecer a plantação, tem vários fatores que acontecem antes.
Primeiro, o que tem que acontecer? Eu tenho que gerar a ideia, o projeto na minha mente. E depois disso, eu tenho que me sentar, calcular o que é preciso para colocar aquele projeto que eu comecei a colocar em prática, pelo menos na minha mente, no papel, vamos dizer assim. Eu tenho que sentar e calcular e ver o que eu preciso para poder obter aquilo ali. Então, cultivar é justamente isso, plantar. Mas primeiro a gente planta ou tem que adquirir o terreno? Tem que adquirir o terreno. Tá, mas primeiro a gente adquire o terreno ou a gente tem que trabalhar primeiro para conseguir o dinheiro e conseguir o terreno? Não é isso? Então, antes da gente colocar um projeto no seu estágio final, tem todo um processo antes que eu tenho que me organizar para colocar isso em prática. E nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Deus, ele sempre teve, eu não canso de falar isso aqui, ele sempre teve o propósito de estar próximo da sua criação. Ele sempre teve isso. O maior exemplo foi Adão. Ele criou Adão e a palavra diz que na virada da tarde, quem foi lá falar com Adão? Deus. E ele ouviu a voz do Senhor soar no jardim. Então Deus, ele sempre teve esse desejo de ter uma intimidade, uma comunhão com a sua criação. Só que existe uma situação, irmãos. Você já ouviu falar muitas das vezes que assim, existem as pessoas que vestem a camisa da empresa. Eu ouvi falar nisso? Tem pessoas que estão comigo ali que dá o sangue. Você já ouviu falar isso, né? Que vai comigo até o fim. Não é verdade? E tem pessoas que, quando o barco começa a balançar, pula do barco e deixa você sozinho. Não é verdade? Tem muito disso ou não tem? Tem. Então, o que Adão fez? Adão pulou do barco. Então, Deus quis algo para que ele cuidasse, para que ele zelasse, e ele acabou fazendo o quê? Jogando fora a oportunidade. Então nós temos que entender, irmãos, que existem oportunidades que passam na minha e na sua vida, que passam uma única vez. Se a gente não pegar essa oportunidade, isso acaba passando e escorre pelos nossos dedos. E onde é que eu quero chegar com isso, irmãos? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê aqui em destaque o nome de Abraão. Mas quando a gente vê aqui o nome de Abraão em destaque, por que está aqui? Por que começou com Adão e Eva e depois deu continuidade com Abraão? Por que isso? Porque aconteceu uma desobediência. Algo que Deus tinha preparado para Adão e para Eva, eles não valorizaram. Então, o que aconteceu ali? Deus escolheu alguém para lhe chamar pai de multidões. Não é verdade? Mas qual é o propósito de tudo isso? Quando aconteceu ali a desobediência no jardim, que a gente sempre volta lá, nessa passagem, que é muito interessante, aconteceu a desobediência. Quando acontece um erro, em qualquer coisa que seja, em qualquer lugar, em qualquer situação da minha e da sua vida, tem que se organizar para existir um conserto, ou não é assim? Quando o gás acaba, a gente não vigiou, o gás acabou. O que tem que fazer? Né, Pedro? Tem que comprar o gás. Alguém tem que ir lá comprar, tem que resolver a situação. Não é isso? Então, tudo que acontece uma coisa, uma panela quebra, algum eletrodoméstico precisa de um cuidado, de um reparo, então alguém tem que consertar. Não é assim? Agora, a forma que vai ser consertado, isso está em cada um, em cada lar, em cada situação, em cada consequência que foi colocada dentro da situação ali. Então, Adão pecou e Eva desobedeceram a Deus. E aí, qual foi a forma de Deus dar uma segunda chance para a humanidade? A gente precisa entender o que é isso, irmãos. Porque isso são valores que a gente não pode jogar fora, a gente tem que entender isso.
Ele falou assim, ó, e eu porei inimizade entre a mulher e a sua semente. Essa te pisará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. O que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, ali, quando o Senhor falou isso? Não está claro, assim, na palavra bem declarada, mas assim, no decorrer da Bíblia, quando a gente vai lendo, a gente vai vendo. Sempre tem um rastro das coisas que Deus falou. Então, a semente da mulher se referia a quem? A Jesus. Que é justamente na genealogia de Jesus que a gente está aqui. Então, o que aconteceu ali? A Bíblia diz que Jesus foi sacrificado desde a fundação do mundo. Então, depois ele veio para se consumar nesse tempo presente, que é o nosso tempo, o tempo físico que a gente vive. Mas a palavra diz que ele foi crucificado antes mesmo da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O que a gente tem que entender? Abraão foi o pai da fé. Por quê? Ele estava em um certo lugar, numa zona de conforto. Irmãos, a gente sempre vamos nos deparar com situações que nós precisamos tomar decisões. Em ir ou não ir. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Ir ou não ir? Quem era o pai de Abraão? Terá. E Terá teve um irmão. Tinha um irmão. E esse irmão teve um filho. E o irmão de Terá morreu. E ficou seu filho Ló. Então Terá saiu de um lugar com seu sobrinho Ló, com a sua família, com seu rebanho, com os seus servos. E foi para um lugar. Quando chegou naquele lugar, Terá se acomodou. E aí, muitas das vezes, irmãos, se a gente não tomar cuidado, nós vamos estar numa vida de comodismo. Acomodado, que tudo está bom, né? Que tudo vai bem, que tudo está certo, não está bom assim. Existe um ditado popular aí que diz assim, ó, time que está ganhando não se mexe, não é isso? Time que está ganhando não se mexe. Eu vou falar dessa forma, claro que isso tem muito significado, mas assim, existe o comodismo. Sempre após uma grande batalha, uma grande tempestade, segue-se uma grande bonança. Todo mundo que teve uma vitória extraordinária, sempre teve algo crítico na vida dele antes. O que aconteceu? Eu já falei aqui, muitas das vezes os irmãos já entenderam isso aqui, né? Outros não entenderam, mas assim, eu quero falar aqui, não fugindo da palavra, mas assim, a gente já falou aqui a respeito de Ike Batista, a gente já falou sobre isso. Já falou aqui? Eu acho que era o quinto aí mais rico do mundo, não era nem do país, era do mundo. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele pegou um dinheiro emprestado com seu amigo, mandou seu amigo para Minas, 800 mil reais, e o cara sumiu com esse dinheiro. Ele teve que pegar de novo, já não praticou mais a mesma coisa que ele fez, já não confiou mais no amigo. O que ele fez? Ele disse, eu mesmo vou para lá, comprar e vou vender. Então, todo mundo que passa por algo, irmãos, toda luta que eu e você passamos, não é para nos matar, mas sim para nos fortalecer. O leão, que é o alfa lá que está naquela alcateia de leões, será que ele é todo bonitinho, todo lisinho, ou ele tem cicatrizes de batalha? Por que ele é o alfa? Porque ele lutou, ele batalhou. Então, nós temos que entender, irmãos, que existem momentos na nossa vida que a gente vai estar numa vida de comodismo. Então, Abraão se encontrava nessa situação, só que porém teve uma situação aí. Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. E Abraão obedeceu e foi. Para quê? Tudo isso para se cumprir o propósito que Deus tinha feito lá, quando deu a sentença de Adão e Eva. E o que aconteceu, irmãos? Adão foi peregrinar no deserto,
habitar em tendas, passou por muitas coisas, prosperou no deserto. Chegou um momento que ele não podia mais estar junto com seu sobrinho Ló, teve que separar. Muitas das vezes, para a gente obter algo e obter vitória, nós temos que nos separar daquilo que está nos prendendo. De uma amizade que está te levando para o caminho errado, de uma amizade que está te tirando da presença de Deus, de algo que está travando a tua intimidade com o Senhor. Então nós precisamos disso, irmãos. Livra de tudo aquilo que te faz pecar. Nós temos que nos livrar do mal. Então, e aí, quando a gente lê aqui na Bíblia, Abraão é o pai da fé, a gente fica jubiloso, né? Abraão é o pai da fé, nós somos filhos de Abraão. Não é bom a gente falar assim, não é isso? É muito bom, né? A gente diz assim, ó, nós temos um Deus que é nosso pai. É bom a gente falar isso ou não é? É muito bom. O Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. Não é bom a gente falar isso? É muito bom, irmãos. Só que nós temos que entender uma coisa, nós temos que aprender que assim, ó, a vida não é fácil. A vida é dura, irmãos. As escolhas que a gente faz, a gente paga preço. Nós temos que entender isso. É a gente achar assim, ó, ter essa convicção. Não, eu vou subir num prédio aí de 3 ou 4 andares e numa brincadeira eu vou pular de cima. O que vai acontecer? Vamos lá, vamos só raciocinar. O que vai acontecer, Pedro? Uma pessoa que subir e pular de um prédio de 3 ou 4 andares, Pedro, o que vai acontecer? Ou até mesmo vir a óbito, né? Então lá na nossa comunidade, uma pessoa fez uma brincadeira que custou a vida de alguém. Alguém chegou, estava numa roda de amigos ali, o cara foi lá e botou chumbinho, até onde eu sei, na bebida do cara, e o cara bebeu e morreu. Até onde eu sei. Né? Até onde eu sei. E aí, foi uma brincadeira que o cara fez, isso foi o que falaram, né? Acho que o pessoal sabe, conhece, muitos conhecem que o Josué, né? Disseram que Zeca de Zé Apreste fez isso. Eu não sei se é verdade, mas Zeca geralmente não gira muito bem de juízo, né? Isso pode ter acontecido, não pode? Mas são brincadeiras de mau gosto. A gente vai fazer uma brincadeira com alguém e acaba tirando a vida de alguém. Então, irmãos, a nossa vida é séria. A estadia aqui é séria. Nós temos que ter a convicção, irmãos. Nós temos que ter a convicção que assim, ó, a tempestade vai passar. A tempestade vem, mas ela passa. A luta vem, mas ela passa. Mas o que nós temos que entender, irmãos? Nós temos que entender a seguinte situação. Abraão, ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. O que é isso? Vou falar aqui de descendência. A continuidade da descendência de Abraão foi quem? Isaac. Quem foi a descendência depois de Isaac? Jacó. O que nós temos aí? 3 gerações. Então, a genealogia de Isaac e Jacó aponta para Cristo. Por quê? A Bíblia diz que o mais velho de todos, a família, o filho mais velho, ele tem direito a 50% da herança que tem. Vamos dar um exemplo. Um exemplo bem claro. Você tem um filho mais velho, e aí você tem um bem no valor de 20 mil, vamos dizer assim, ou um terreno no valor de 100 mil, vamos falar da seguinte forma, um terreno no valor de 100 mil. E aí chega um ponto que você vai falecer, nós vamos falecer, vai chegar um tempo e isso vai acontecer. Se não acontecer o arrebatamento da igreja, a gente vai ter que ir para debaixo da terra, que é o que a palavra diz, amém, irmãos? Nós temos que entender isso é uma realidade. Só que aí, quando acontece isso, o que vai acontecer? 50% do que tem é para o filho mais velho, que é o primogênito, é o primeiro. E os outros 50% é para dividir entre os outros. Só para a gente entender aqui a situação. Então,
Qual foi o objetivo da vinda de Jesus? Morrer na cruz. Ele veio, nasceu de uma mulher, cresceu no costume dos homens, mas vivendo para Deus, e depois foi crucificado. Por quê? Qual foi o objetivo disso? Ele é o primogênito, é o primeiro a ser ressuscitado, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi o primeiro, amém? Então, Jesus, ele é o nosso irmão mais velho e também é nosso Pai Salvador. Nós temos que entender isso. Só que tem um porém. Muitas das vezes, nós queremos e almejamos sempre o melhor. Quem não quer o melhor aqui? Quem é que não quer o melhor? Todo mundo quer o melhor. O senhor não quer o melhor não, pastor Silvio? Todo mundo quer o melhor. Ninguém quer o pior. Todo mundo quer o melhor. Isso é natural do ser humano. Nós queremos o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, a melhor posição, o melhor emprego, o melhor salário. Não é assim? Nós sempre queremos o melhor. Sempre, sempre. Nós sempre almejamos isso. Mas nós temos que entender uma coisa. O melhor que eu e você achamos que é bom para nós, aos olhos de Deus, muitas das vezes não é. Isso quer dizer que está errado a gente querer o melhor? Não. Não vamos misturar as coisas, irmãos. Nós temos que entender o que está escrito em Mateus capítulo 4, e versículo 3 e 4 ali, e Mateus 6 e 33 no caso. Mateus 4 ele fala assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse que não precisa de pão, ele falou isso? Ele disse que não precisava de comer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 6,33, o que ele fala? Buscai primeiramente o reino de Deus, olha só a situação, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso, irmãos? Nós temos que entender diferenciar o que é a gente correr atrás e diferenciar o que é acrescentado. Quando é acrescentado, é algo que não te traz custo. Por quê? Quem que acrescenta? Quer falar da minha alguma coisa? Vem cá. O fôlego de vida que eu e você temos, foi nós que correu atrás ou que foi acrescentado nós? E aí? Foi nós que fomos correr atrás do fôlego de vida? Ou que foi acrescentado em nós? Amém, glória a Deus. Esse corpo que nós habitamos aqui, essa matéria, foi nós que corremos atrás ou que foi acrescentado? Acrescentado. A visão que nós temos, foi nós que corremos atrás ou que foi acrescentado? Os membros físicos que nós temos, acrescentado. A terra que a gente habita, que é essa grande casa aqui, que todo mundo compartilha ela, foi nós que corremos atrás ou que foi acrescentado? Quero te perguntar, isso te trouxe algum custo? Trouxe algum custo para mim e para você? Nós fomos, com nossos esforços, tentamos construir a terra? Ou então essa camada de ozônio que está aí protegendo para que os raios do sol não nos queimem? Então, foi você que correu atrás disso ou foi acrescentado aí no nosso ambiente? O sol que nos ilumina durante o dia, acrescentado. As estrelas, acrescentado. Isso trouxe algum custo para mim e para você? Então nós temos que entender, irmãos, o que é acrescentado. O peixe do mar, foi eu e você que colocamos lá? Não, foi acrescentado. A água do mar, então tudo é acrescentado. Aí eu te pergunto, o que não é acrescentado?
o nosso ego. A nossa determinação para construir algo apenas em cima do nosso conhecimento. Em cima apenas do que a gente quer. Porque, irmãos, o que é bom aos nossos olhos pode não ser bom aos olhos de Deus. Quer um exemplo bem claro? O rei Acabe desejou uma vinha que não era dele. E como a gente falou antes aqui também, né? Acho que tem uns 3 sábados aí, Davi desejou o quê? A mulher do seu soldado que estava na guerra. Então, o nosso ego, o nosso desejo, isso não foi acrescentado, é algo de nós. E nós temos que tomar cuidado com essa situação. Então, tudo quanto é acrescentado, isso não nos traz custo. Agora, tem que entender uma coisa. Você tem que ter sabedoria para aprender a administrar o que Deus confia a mim e a você. Está vendo esse nosso corpo físico que a gente tem? Você sabia que a gente vai ter que prestar conta diante de Deus desse corpo físico? Sabia que a gente vai ter que prestar conta das nossas obras? Irmãos, se Deus olhasse como homem, se Deus tivesse a visão baixa do homem, você acha que a humanidade existia? Vamos ser sinceros. Vamos lá, existia? Não existiria, irmãos, amados. Só que, sabe o que ele falou? Ó, os meus planos não são os vossos planos. Ou seja, os projetos que Deus tem para nós não é os nossos projetos. Por quê? Nós somos limitados. Eu vou fazer um desafio para vocês, todos que estão aqui. Para todos que estão aqui, um desafio bem claro. Qual é a estatura de Deus? Coisa simples de falar, né? Qual é a estatura de Deus? Quem? Mas infinito quanto, né? Sem limite. Ninguém consegue descrever. Qual é o peso da mão de Deus? Ninguém nunca sentiu o peso da sua mão. Tá. Eu quero te perguntar outra coisa. O ser humano, olha só, a gente olha para o ser humano, né? A gente tem tanta coisa que acontece e a gente olha assim, acha que é uma coisa normal. Mas não é, irmãos. Tem DNA, né? Tem células, oxigênio circulando no nosso corpo pelo sangue, né? Uma bomba, né, que fica o tempo todo funcionando, o sangue oxigenando todo o corpo. Uma bomba que não precisa de energia elétrica. Isso foi acrescentado, amados. Nós temos que entender, precisamos entender qual é o significado da nossa vida para a gente poder tomar as decisões corretas. Aí eu te pergunto, o membro que você tem, a mão aí que você tem, que nós temos, que a gente pega, que a gente apalpa, que a gente escreve, que a gente trabalha, né? Os pés que a gente anda, os olhos que a gente vê, a orelha que a gente, os ouvidos que a gente ouve, né? A narina que a gente cheira, a boca que a gente come. A gente pediu para Deus colocar a gente deu alguma instrução a Deus a respeito dessas coisas? Ele botou tudo no seu devido lugar. E nós precisamos entender, irmãos, nós precisamos compreender e precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, para a gente herdar a coisa física, a gente tem que empenhar força. Desgaste físico, desgaste mental, não é isso? Desgaste de tempo, né? Cansaço exaustivo, não é assim? Eu vou dizer uma coisa para você, preste bem atenção no que eu vou dizer, parece até loucura. Mas isso que a gente vive aqui é uma fantasia. A minha vida é uma fantasia. A sua vida é uma fantasia. Mas eu vou dar um significado para isso. O que é fantasia? Vamos lá, quem sabe o que é fantasia aí? Quem é bom de interpretação aí, Pedro? O que é fantasia, Pedro? Uma ilusão. Quem pode dizer mais o que é uma fantasia?
Uma coisa imaginária, uma coisa que passa. Pode falar, Pedro. Uma coisa cheia de magia também é ilusão, né? Eu mesmo, eu tinha ilusão na minha cabeça, né? Quem é que nunca quis ser um super-herói aqui? Quem foi que não quis ser? Eu acho que todo mundo quis ser aqui, né? Na nossa cabeça. E você, Binho, qual era a tua fantasia de super-herói? Eu quero ser até hoje. Qual é? Olha aí. Né? Então, e você, Pedro? The Flash. Né? Eu queria ser o Goku, ó. Vamos lá, gente. Quem mais queria ser alguma coisa aqui? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Ah, o Homem-Aranha. Oxe, quantas vezes eu não tentei ser o Homem-Aranha? Quantas vezes eu não tentei, né? E tu, Damião? Tu queria ser o quê? Qual era o teu personagem aí? Eu queria ser o contrário que eu sou hoje. Não, mas assim, você teve um sonho, uma fantasia. O Hulk, né? E tu, Damião? Damião ali, Damião. Qual era a tua fantasia? Tu queria ser o quê? Bruce Lee. Ó. Você, Luciano, tu queria ser o quê? Qual era a tua fantasia? E você, tu queria ser o que era o teu personagem? Tu queria ser? Não, pode falar, nós estamos aqui, não tem problema, pode falar à vontade. Qual era o teu? Pode falar tranquilo, rapaz. Ó, a gente vai já chegar nas mulheres, hein? Qual era o teu, vai? Oi? Eu não entendi essa aí. Queria ser o Deadpool. Majin Buu? Eu não sei que personagem é esse. É um filme? Como é que é o nome? Esse é o nome do filme? É um protagonista, eu acho. Não, tudo bem, né? A gente sempre cria uma fantasia, gente. Quem nunca criou aqui? Pastor, eu acho. Hã? Qual era a sua fantasia, Pastor Silvio? Qual era o seu super-herói? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. O que era, Pastor Silvio? O senhor? Ser guerreiro, né? Ó, guerreiro. Né? Tinha aqueles filmes que assistia, né? De Xena, Hércules, os ninjas, né? Um monte aí. E as mulheres? Maria, qual era a tua fantasia, Maria? Ó, você, Eliane. Qual era a tua, Eliane? Não vai dizer? Ó, Xena, ó. E você, Clarinha? Não? Eu não lembro, tá? Não lembra? Não lembro. Tudo bem. Irmã Vanúbia. Não, mas qual era o seu personagem? Fada. Ó, isso é muito das mulheres, tá? Juliane. Ó, mulher Gavião, irmã Patrícia. A fada, irmã Ana. Não tinha fantasia? Amém. A gente falou de coisas aqui, irmãos, que passa. Nós falamos de coisas aqui que passa. Quando eu falei que a minha e a sua vida aqui é uma fantasia, fantasias passa. A vida que passa. Mateus 24, ele falou assim, ó. O céu, do 24 ao 25, eu não lembro especificamente onde ele falou assim, ó. O céu e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Então, o único que vai permanecer é Deus. Então, nós passamos a vida toda empenhando forças para realizar projetos e realizar fantasias que passam, amados. A casa que eu e você moramos é uma fantasia. O carro que nós temos é uma fantasia, só que tem um porém. É uma fantasia com muitas responsabilidades muito sérias que vão frutificar obras para a eternidade. Isso é muito sério. Então, Deus ele permitiu esse momento na minha e na sua vida para que a gente venha entender. Olha só.
Teve alguém, eu não lembro quem, não lembro onde foi que eu vi, que eu assisti, sei lá, que dizia assim, ó, no sonho eu posso fazer tudo, né? No sonho eu posso fazer tudo, não é assim? Posso pular, posso comer, posso morrer, posso, né? Acordar de novo, vou cair de um precipício, vou me levantar, não é assim? Não acontece isso, não acontece essas coisas, não é verdade? Nós estamos vivendo um sonho físico e real que um dia nós vamos acordar para a real convicção das coisas que Deus tem preparado para mim e para você. O negócio é tão sério que esse corpo físico, irmãos, Vicente hoje era bem jovem, nós já fomos como Vicente. E hoje, o que nós somos? A palavra diz que não se apegue à sua vaidade, porque ela passa como uma flor. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu era bem jovem. Hoje, estou com 38, a minha juventude passou. Então, a juventude dos jovens que estão aqui vai passar. O que é isso? Fantasia. Agora, nós temos que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. Por quê? Isso vai trazer consequências na nossa vida física e também na vida espiritual, na eternidade, ou com o Senhor, ou no sofrimento no lago do fogo. Nós temos que entender isso. É uma fantasia muito séria, que nós temos que tomar decisões todo dia, porque assim, ó, isso vai refletir na minha e na sua vida. Quer um exemplo claro disso? Adão viveu 900 e poucos anos. Está vivo hoje? Adão está vivo hoje? Não. O homem mais velho da Bíblia, antes de Abraão ali, na geração de Noé ali, o ser humano vivia até 900, 800, só para você ter noção. 100 anos hoje é uma eternidade, não é? Imagina 900 anos. O homem mais velho da Bíblia viveu 969 anos, Matusalém. Noé viveu 600 e poucos anos. Só para a gente entender. Mas passou. Aí as pessoas falam assim, ó, a história de Noé, a história de Adão, a história de Jesus, ó, tira isso da sua cabeça. Não é história, isso é fato verídico. Não tem negócio de história, isso é fato verídico, que está aqui se cumprindo. Até o de Deus, quer um exemplo bem claro? Impeça. Quem falar assim, ó, é a história, tá? Então se é a história, então vamos fazer o seguinte, contradiz a Bíblia aí, faça com que o sol não amanheça, o dia não venha amanhã, não amanheça. Quer queira, quer não queira, anoitece e amanhece. Quer queira ou não queira, chove, estia. Quer queira ou quer não queira, se plantar, nasce. Ou não é assim? Não é assim? Eu estou falando alguma besteira aqui? Então a palavra vem se cumprindo. Então, irmãos, não é heresia. Tá? Não é história. É fato verídico. História é ilusão. Então, isso é fato verídico. Abraão passou, Isaac passou, Jacó passou, Davi passou. Os profetas passaram. A vinda de Jesus aqui, terrena, passou, mas ele está vivo, ressuscitou e está na glória. Ele permanece vivo. Todos passaram. Mas quem inspirou a Bíblia está vivo desde a eternidade. Nada foge do seu controle, nada. Então, irmãos, tome cuidado com isso. Priorize as coisas de Deus, busque, porque o que Ele tiver de acrescentar, Ele vai acrescentar. Ele nunca chegou antes e nem chegou depois, Ele chega na hora certa. Entenda, nós temos que entender isso. Abraão saiu da casa da sua parentela com quantos anos? 75. E Sara? 65. Uma promessa de ser pai de multidão. Sabe quando é que a promessa foi se cumprir? 25 anos depois. Abraão teve filho com 100 anos.
e Sara com 90. Aos olhos do homem, isso é impossível, não é não? Mas Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Nada. Deus ele pode muito bem mudar a minha e a sua vida assim, ó. Mas Ele quer ver minha e a sua prontidão. Sinceridade, fidelidade. Quer faça chuva, quer faça sol, Daniel orava 3 vezes ao dia. Quer fizesse chuva, quer fizesse sol, 3 vezes ao dia. Nós temos que entender isso, irmãos. Tudo aqui passa. O dinheiro que a gente trabalha, o mês passado passou, o dia de ontem passou. O dia de hoje já passou. Jesus falou assim, ó: não andeis inquieto com o que hás de comer, ou o que hás de beber pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Olha para o lírio do campo. Ele fala que Salomão se vestia tremendamente bem, né? Financeiramente, púrpura, coroa de ouro, né? Como rei. Aí Jesus fala assim, ó: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem igual ao lírio do campo. Então, se o Pai Celestial veste o lírio do campo hoje, que amanhã é queimado, não vestirá a vós muito mais do que o lírio, que sou mais importante do que o lírio do campo? Irmãos, a providência sempre vai chegar. Só que tem um porém, a gente é ansioso, nós somos inquietos. Nós não esperamos a providência de Deus. A primeira coisa que a gente quer é pular do barco. Não é assim? Eu lembro que eu fui pescar uma certa vez lá em Sergipe, Severino, ali em Terra Caída, com o pessoal ali. No barco a gente foi, né? Eu com medo, rapaz, no barco. Nunca tinha andado de barco. E o pessoal bem tranquilo, né? Deitava no barco assim, o barco só faltava 3 dedos para entrar água. E eu dizia assim, rapaz, sai do lado do barco aí, cara. Não